Bem, meus amigos do Vale do Ribeiro, estou recebendo aqui no Espaço da Saúde o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo das terças-feiras. E hoje vamos começar com um assunto muito interessante: como tratar a doença coronariana estável após resultados do estudo de isquemia. Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, só tenho a agradecer por poder participar desse programa tão bacana. E falando sobre o Congresso Brasileiro de Cardiologia e Congresso Mundial também, que aconteceu no último final de semana, eu tive o prazer de poder participar. Inclusive, encontrei alguns colegas lá, o doutor Greg Marques, doutor Amir. Mandar um abraço aí para os colegas. E numa das salas que eu participei, assisti, né? Eles comentaram sobre o estudo isquemia, como o senhor estava perguntando. E o estudo isquemia, ele mudou o paradigma, né? Mudou a visão que todo mundo tinha com relação à doença isquêmica, à doença coronariana, a angina, infarto, né? E o que o estudo isquemia mostrou? Aquela pessoa que tem a coronária entupida, então, por exemplo, você tem uma lesão lá de 70% em uma artéria, 80% em outra artéria. E agora? O que vai fazer? É o meu caso. O que vai fazer? Vai fazer cirurgia de revascularização? Vai fazer angioplastia? Ou vai seguir no tratamento clínico? Então, esse estudo, ele levantou essa questão. Então, ele randomizou, né, ele acompanhou 5.180 pacientes em 320 centros diferentes de 37 países. E eles viram o seguinte, eles foram separando. O fulano aqui, esse é um caso que provavelmente vai para cirurgia. Não, esse aqui segue no tratamento clínico. Então, eles foram dividindo em grupos, de forma que o tratamento clínico ocupasse ali em torno de 50%. E a moral da história é que, ao longo dos anos, não houve diferença nos grandes desfechos, né? Eles chamam de MACE, que é o evento adverso maior, que seria derrame, infarto e morte. Então, não houve diferença entre tratamento clínico, cirurgia ou angioplastia nos casos estáveis. É aquele paciente que está bem, fez o exame, descobriu que tem a coronária entupida e o entupimento é avançado, é moderado a grave, não é besteirinha não, é uma coisa já adiantada. E aí, realmente, o estudo mostrou todos os detalhes que todo mundo já sabia, que quanto mais lesões, maior a gravidade, maior o risco. Então, por exemplo, os pacientes triarteriais são mais 3 ou mais artérias entupidas, esse paciente é um candidato à cirurgia. Então, tem coisas que não se discute muito. Mas o paciente estável, aquele que não está sentindo dor no dia a dia, esse pode seguir no tratamento clínico. Isso é uma mudança no paradigma, na forma de se encarar a doença, porque até então, imagina, você está com uma coronária de 70% entupida, vamos falar, não, vamos fazer cirurgia, vamos fazer o stent, botar a molinha. E hoje em dia você fala, não, eles até comentaram aqui no artigo, que se você explicar para o paciente que provavelmente o resultado vai ser o mesmo entre fazer angioplastia ou seguir com os remédios de uma forma otimizada, o paciente provavelmente vai preferir seguir no tratamento clínico. Então, realmente é uma mudança na forma de ver a doença coronária. Mas, na verdade, importante é o médico dar a opinião dele, porque o paciente vai ouvir, claro, ele prefere o mais simples, né? Verdade, é. E outra coisa, como o senhor mesmo comentou já antes, né, que o tratamento tem que ser individualizado. Então, ele sempre levanta essa bandeira aqui nesse trabalho, embora o resultado mostrou-se igual, só que assim, nos estudos clínicos, o cirurgião que opera é um cirurgião que tem já uma expertise, uma experiência bem grande em fazer esse procedimento. Então, o resultado desse cirurgião é melhor. O médico que faz angioplastia, põe a molinha na coronária, ele já tem mais experiência, então o resultado é melhor. Então, tudo que se fez nos trabalhos científicos são com equipes altamente treinadas.
Mas, e outra coisa que também no Congresso foi falado, o que que se espera, né? Qual o objetivo do tratamento? Que a gente sempre bate aqui nessa tecla. É viver mais e viver melhor. Então, é isso que a gente procura e quer. Fazer com que o paciente viva mais e viva melhor. Agora, a molinha é rápida, meia hora a molinha está dentro do coração. Não, menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos a molinha vai no coração, né? O problema é que tem as suas complicações. E tem dois tipos de molinha, né? Tem mais. Tem com remédio, sem remédio. Tem aquele que é biodegradável, que ela se desmancha com o tempo, então você fica ali a molinha e ela vai se desmanchando e depois ela desaparece. É o polímero reabsorvível. Então, cada vez eles vão inventando uma coisa nova. Vamos falar agora sobre o tratamento contra o câncer de mama. O que foi falado? Também no Congresso tive a oportunidade de assistir uma discussão sobre a cardio-oncologia, né? Que é o acompanhamento cardiológico dos pacientes com câncer. E aqui eu achei uma matéria no Ministério da Saúde sobre a Fátima, que é uma paciente que fez o tratamento do câncer de mama e diz que o SUS salvou a vida dela, graças a Deus. E foi uma sortuda. E realmente, quando você detecta o câncer de uma forma precoce, o resultado, sem dúvida, é melhor. E aqui ela comenta, né, interessante que é um relato de uma paciente. Ela comenta que quando descobriu o câncer através de uma ressonância, falou só tinha duas opções, ou desistir ou encarar. E nesse caso ela preferiu encarar a doença. E no Congresso, né, na questão do acompanhamento cardiológico, o que se falou? Que assim, realmente o paciente que vai se submeter a uma quimioterapia, ou mesmo uma radioterapia na mama esquerda, que é bem em cima do coração, a radioterapia ela pode inflamar a coronária, a descendente anterior, principalmente que passa na frente do coração, bem colado à mama. E isso pode desenvolver uma aterosclerose precoce, e essa paciente pode desenvolver um infarto nos próximos anos, assim, sem um período muito longo. E outra coisa, assim, algumas quimioterapias prejudicam a função do coração. Então é importante estar fazendo eletro, raio-x e mesmo um ecocardiograma antes de começar a quimioterapia. E aproveito para fazer uma observação que nós já falamos aqui outras vezes. A mulher ou o homem que se cuida, que tem o peso ideal, que faz atividade física regular, que tem o colesterol bom, que não fuma, essa pessoa, teoricamente saudável do ponto de vista técnico, né? Ela sobrevive mais ao câncer, seja ele de mama, de intestino, e sobrevive mais à quimioterapia. Então, como a gente já falou aqui outras vezes, saibam os seus números, saiba a sua pressão, saiba a sua glicemia, saiba o colesterol e se cuide. Bem, como o doutor André falou, ele participou agora de 13 a 15 de outubro, né? Do 77º Congresso Mundial de Cardiologia lá no Rio de Janeiro. Verdade. E, aliás, foi um prazer você for lá visitar a família. Tem que aproveitar. Aproveitou, né? Bom, e o Ministério da Saúde teve presente lá. O que ele falou? Sim, teve um stand do Ministério da Saúde que, por sinal, só vi de relance, não tive como visitar todos os stands, né? Porque são muitos. E aqui ele diz o seguinte, que nesse stand a ideia é dar uma visibilidade para o mundo, porque tinha gente do mundo inteiro no Congresso. E uma das coisas que foi falado no stand do Ministério da Saúde é que o Ministério quer reduzir em 15% o número de mortes por infarto até 2023. Está perto. É uma coisa bem difícil. Por quê? A maioria das mortes por infarto acontece no pré-hospitalar, é antes da pessoa chegar no hospital. Então, o mais difícil em quem está infartando é chegar no hospital. A partir do momento que você chega, já dá para respirar um pouco mais aliviado. Mas, e no decorrer, nesse caminho, ainda se perde alguns pacientes. Resultado, para quem quer reduzir a mortalidade
no infarto, sem dúvida alguma, investir em atividade física para a população, estimular a população a fazer atividade física, dar remédios de qualidade, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tem, por exemplo, a coronária entupida, mas o governo dá um remédio de colesterol que seria um pouco mais fraco do que aquele que se encontra particular. Então, se você dá um remédio melhor, a chance daquela pessoa infartar vai ser menor. Então, quer dizer, é um conjunto de fatores que tomara que o Ministério consiga atingir essa meta. Também tem algo, né, doutor? O Ministério faz essa manifestação, só que o Brasil é complicado. Uma coisa aqui no Vale do Ribeira, nós temos 2 ou 3 hospitais com pessoas gabaritadas na área cirúrgica, área de coronária. Já pega alguns lugares, estados aí menos desenvolvidos, não tem nem hospital. Verdade. Não, e até pouco tempo atrás a gente não tinha cirurgia cardíaca aqui. Passamos a ter de alto nível, né? A gente não tinha cateterismo, hemodinâmica. Então, quer dizer, graças a Deus agora temos, mas ainda assim, ainda existe um vazio de ligação entre o hospital, por exemplo, particular, as pessoas que têm plano de saúde e o hospital público. Então, quer dizer, aquela pessoa que está infartando, mas tem o plano de saúde, dificilmente não vai conseguir chegar no hospital público que tem o cateterismo. Então, ainda temos que vencer mais essa etapa. Vamos incluir esse desafio aqui para o Ministério da Saúde. E, por exemplo, a pessoa está na barra do turvo. Aí depende do que acontece até chegar no hospital de registro. É melhor ir para Curitiba ou... Para Curitiba, muitas vezes. Sem dúvida. Bom, outra questão aqui, o assunto hoje, o Brasil todo fala, aconteceram mais mortes, inclusive uma em Santos, da varíola dos macacos, e o Brasil está recebendo vacinas, primeiras vacinas? Sim, também no site do Ministério da Saúde está publicado aqui que chegaram, né, as primeiras vacinas contra a varíola dos macacos. E fui ler a matéria e vi aqui o detalhe interessante, é que assim, ainda em fase de testes. Assim como aconteceu no começo, né, do Covid, que todo mundo questionava, mas vai vacinar antes de testar. Então a coisa foi mais às pressas do que agora. Agora a Organização Mundial da Saúde ressalta que primeiro tem que seguir nessa fase de testes, para depois o próximo lote, já para o final do ano, começo do ano que vem, poder começar a ser distribuído aí para a população. Não temos nenhum caso no Vale do Ribeira. Até onde eu sei, desconheço. Bom, bem, tá aí. Como sempre, assuntos interessantes. Terça-feira que vem tem mais. Doutor André, microfones na 99 para suas considerações finais. Espero que você que está aí nos escutando tenha gostado desses assuntos. Peço desculpa, às vezes, se eu fui um pouco profundo, né? Me aprofundei muito nos temas, mas é difícil, às vezes, você abordar temas tão complicados de uma forma assim muito superficial. Então a ideia é dar um pouco mais de noção realmente do que está acontecendo. E é isso. Até semana que vem. Um forte abraço. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem volta.